Fala aí, Isaac no Brasil, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Unibase EAD. Então, quem continua falando com vocês aqui? Estelinha, MCPM da Isaac no Brasil, tá? E hoje a gente vai estar introduzindo para vocês um conceito que ele é muito trabalhado fora da ESEC, mas que a gente está começando a trabalhar aqui dentro da organização, que é a jornada de membresia. Então, muito mais do que processos que a gente deve seguir, esse também é um conceito que a gente está introduzindo dentro da área de gestão de gestão de pessoas e que está dentro, né, do que você tem que fazer e coisas que você precisa se atentar enquanto gestor, independente se você é de PM ou não. Então, vamos lá. Coisas que você precisa saber antes da gente continuar a falar sobre jornada de membresia e o porquê que a gente está trazendo isso aqui, tá? A maneira que você trabalha com o seu membro influencia demais os resultados e longevidade do seu CL. Se você já sabe sobre isso, perfeito. Vamos continuar. Se é a primeira vez que você está ouvindo isso, preciso te contar, velho. Sim, a maneira que você fala com o teu membro, que você aplica tendências, que você faz o mínimo, vai influenciar muito no quanto ele vai ser rápido em se desenvolver e querer continuar na organização e aí fazer com que a organização ela tenha mais longevidade e na maneira que ele entrega o resultado. Não só o resultado mensurável, no caso, o approved e a receita, mas a qualidade desse resultado. Então, se ele tem mais conversões, se ele ou ela, no caso, né? Tem mais conversões dentro dos processos do programa, se a pessoa ela consegue passar muita confiança, estabelecer um reporte muito massa com o consumidor e fazer com que aquele consumidor feche o approved de uma maneira muito mais rápida, por exemplo. Isso depende muito da maneira que você está gerindo, da maneira que você falou com esse membro, que foi treinado e tudo isso. Faz sentido? E aí também, né, o que é que vocês precisam fazer, que vocês precisam saber? Que vocês, enquanto os líderes, vocês não são responsáveis apenas pelos resultados. Vocês não vão conseguir entregar 10 mil, 500 approvers, 100 approvers, 300 approvers no ano sozinhos. E nem esse é o propósito da organização, né? A ideia não é que você entregue tudo sozinho, ó, base nas costas, não, né? A ideia é que vocês sejam líderes, e líderes, eles são responsáveis pelas pessoas que são responsáveis pelos resultados. Então, sim, você não é o responsável final pelo resultado, você não tem que fazer tudo sozinho. E, caramba, minha área de audit tem que dar 150 provas no ano. Não. Você não é responsável só por esses 150 provas, você é responsável pelas pessoas, pela experiência delas, pois são elas que vão entregar esses resultados, tá? E aí, por que que existe esse conceito de jornada de membresia? Porque esse ano, 2020 e 2021, a experiência de membresia ela vai estar como programa, assim como ODT, ODTE, ODTA, ODVIA, todas as áreas de IDV, IDT também, né? Porque também ela existe para evoluir os nossos processos de gestão de pessoas e os nossos resultados. Então, assim, a gente está colocando a experiência do membro não só em Beauty, Performing Close, mas entendendo que passa por uma jornada igual o teu EP, que vem de SX, igual o teu EP que vem de ODX, tá? Então, assim, o membro ele também passa por uma jornada e a gente precisa entender essa jornada e vocês, enquanto gestores, precisam também, tá? É aí que entra o último tópico. Os team leaders e VPs, eles são responsáveis pela experiência de membresia. Ah, Estela, mas isso não é coisa de PM, não. Não está na área de PM, né? Gestão de pessoas, né? Que cuida. Não, não é só de PM. PM é responsável pela gestão de todas as pessoas do escritório e garantir que elas estão sendo capacitadas? Sim. Mas se você é líder direto, o seu liderado direto está odiando a experiência, não está conseguindo dar resultado, não está conseguindo se desenvolver e sai da organização, no final do dia, você é responsável pelaquela experiência, pois você é a principal pessoa ali que está acompanhando ele para entregar não só os resultados, mas para que ele ou ela se desenvolva. Beleza? E aí, né, como eu tinha falado antes, esse conceito ele vem do mercado externo. Então, de onde é que vem a palavra membership experience? Ela vem do employee experience. Que aí você entender que a experiência do seu colaborador dentro da sua organização vai influenciar demais, né? Se ele está infeliz, o que é que ele opina sobre um texto de trabalho, o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta,
o quanto que é fantástico, o quanto que essas pessoas são talentosas e vão se tornar talentosas devido à maneira que você trabalha com essa experiência, e o quanto que elas se sentem safe, quanto que elas se sentem seguras dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, quanto que ela se sente segura no teu time para te dar um feedback? O quanto que ela se sente segura para ser criativa e te dar uma ideia e falar, nossa, eu quero evoluir esse processo dentro dessa área de IDT, tá? E aí, por isso que a gente vem com Membership Experience. Então, essa é a jornada que o nosso membro passa hoje dentro da organização, assim, tal qual a jornada do consumidor, só que de uma maneira interna, tá? Então, assim, só para explicar para vocês, esse aqui é o nosso membro, imagine que é um novo membro, passa por toda aquela fase de attraction, meu Deus, olha só, exec, o que é isso? Estou sendo recrutado, será que vou passar ou não? E aí, depois que segue dentro da jornada, dentro do programa, passa pela área de onboarding. Então, quais são os primeiros e mínimos passos que eu preciso saber para continuar dentro dessa organização? Então, ali recebe conteúdos iniciais, ali recebe o mínimo, quais são os valores da exec, indução funcional, como é que faz? Quais são os programas que a exec trabalha? Toda aquela parte que vocês devem ter passado quando entraram na experiência da exec, né? Fazer conta no Expa, no pódio, saber quais são as rotinas, primeira reunião, tracking, assim vai. E aí, depois disso, ele experiencia a experiência da exec. Então, também passei, vou viver aqui o programa, né? Vou viver o produto que vou desenvolver minha liderança através de abordar meu consumidor, através de falar com a partners, através de falar com parceiros da Open, etc. E aí, por fim, a advance é quando esse membro, essa membro, ele decide continuar na organização e ser pipeline. Então, uma jornada do consumidor de membresia completa é aquela jornada que o membro ele vive a experiência da exec e que ele decide ser pipeline, tá? Então, se não chegou na parte do funil, que é pipeline, então também precisamos de ações que precisam ser feitas para que aquele membro ele queira continuar mais 6 meses na organização, porque afinal a experiência foi uma experiência de valor, né? Eu quero continuar aqui. Beleza? E aí, só para vocês entenderem, então, também dentro dessa jornada, é assim que funciona com resultados operacionais. Essa é a curva dos resultados operacionais. Então, o membro, ele vai crescendo no ciclo de aprendizado, chega no onboarding da mais approved, chega no auge do experience, ele chega no auge da produtividade, e ali, quando ele está no advance, ele vai finalizar pelo menos os resultados iniciais do primeiro cargo que ele ou ela teve. Beleza? E aí, dentro dessa jornada, qual é a sua responsabilidade como VP, LCP, Team Leader, gestor? A parte do recrutamento e toda a parte do onboarding é de responsabilidade da área de PM. É essa área que vai estar entregando as primeiras fases iniciais da jornada do membro. Mas a parte da experiência e se tornar pipeline, sim, meu amigo, minha amiga, essa parte é de sua responsabilidade junto com os resultados operacionais, tá? Não adianta de nada você dar todos os resultados operacionais do mundo e no final não ter ninguém na tua área, não ter retenção e você não ter um sucessor ou uma sucessora. Então, isso depende muito de como que você está trabalhando, olhando para essa jornada. Então, por isso que os próximos tópicos agora é Experience and Advancing. Ok? Então, o que é que eu preciso entregar como gestor dentro da área do Experience? Primeiro, aquele basicão que você já deve ter ouvido, Team Standards, mas não só isso, mas que esse membro ou membra ele tem que ter contato direto com o consumidor. Seja, não adianta, né? Como que ele vai estar trabalhando se ele não entrar em contato com o consumidor dentro daquela área? Ele precisa sentir o impacto de um time, então também não adianta ele estar ali vivendo e não sentir o impacto de trabalhar em time, de sentir aquele building, de sentir que esse aqui é um time que entrega coisas em conjunto também, então isso impacta totalmente na experiência da membresia. E, por fim, ambientes diversos. Então, sim, o membro ele precisa entender e precisa se sentir que aquele é um ambiente que ele pode ser ele, né? E a gente sabe quando a gente está falando de diversidade. Então, a gente pode, não vou entrar no tópico, coisa muito grande e complexo para esse vídeo, mas o ambiente diverso, quando a gente fala de diversidade, não é só diversidade de dinheiro, mas a diversidade de gênero, e não é só gênero binário, tá? Homem e mulher.
diversidade de raça, que também não é só raça negra, mas também existe raça amarela, existe raça indígena e assim vai. Também sobre deficiência, não deficiência, e também é sobre LGBT, que também LGBT não é só homossexual, bissexual, né? Existe um mais ali que significa outras categorias. Então, sim, você, gestor, o seu time precisa ser um ambiente que o membro precisa se sentir bem, ou ele pode se sentir bem, e que ser quem ele é não é algo que vai atrapalhar, tá? Então, esses são os mínimos que precisam ser entregues dentro da parte do experience. Tendas, ambientes diversos, contato com o consumidor, para que esse membro ele esteja performando e o impacto de time. Outra coisa é que se o membro ele não performar, ele também não vai desenvolver a sua experiência, ele também não vai desenvolver as habilidades. Já se viu? Desenvolver habilidade sem nem sequer abordar uma pessoa? Sem nem sequer ir para um treinamento? Então, é isso que a gente precisa entender, beleza? Você precisa garantir que isso está acontecendo, hein? Depois, a outra parte, que é o advance. Então, informar para esses membros quais são os cargos que eles podem encontrar dentro da organização. Educar sobre liderança. E quando eu digo educar sobre liderança, é muito mais sobre educação sobre gestão. Se ele vai ser pipeline, caramba, ali na transição, ali você, enquanto team leader, também tem que estar auxiliando ele a entender qual é a educação de um líder, né? Como gerir um time, como gerir prioridades, como gerir o tempo. Tá? Então, também é fazer um mapeamento analítico e implementar o PDP. Então, o PDP ele vem ali desde o Experience, como uma parte do Team Standards no One-to-One, mas que no Advance faça muito sentido, porque que ele está avançando para ser pipeline, né? Por que ele está se tornando pipeline? Porque ele está se tornando um líder que vai continuar em algum outro cargo. Então, assim, PDP, o que é que faz sentido naquele PDP e quais são as habilidades que ele quer ou ela quer desenvolver, tá bom? Então, basicamente é isso, assim, esse projeto de jornada de membresia ele ainda está em construção, provavelmente a gente vai ter melhorias, a gente vai ter alterações, mas é isso que vocês, gestores, precisam entender, que o membro ele passa por etapas e que você precisa entregar coisas mínimas para que esse membro ele produza, né? Não adianta você esperar que, ei, membro, vem cá, entrega aí 15 approvals, ó, vai chegar rapidinho. Não, é preciso você fazer uma caminhada e não precisa que essa caminhada ela demore 6 meses, tá? Mas sim que você entregue os mínimos. Se você quer entregar e fazer com que o membro, ele ou a membra entregue mais resultados rápido, então entregue os mínimos rápido também e com qualidade, né? Isso vai fazer total diferença no resultado e na experiência da membresia, beleza? Para mais informações mais detalhadas de tudo isso que eu falei, você pode encontrar nesse bit.ly aqui. E considerações finais para vocês enquanto gestores. Saibam que existe a jornada, como eu tinha falado, mas que você, enquanto gestor, a principal dica é: você tem que focar em gestão de time. Você tem que focar em gestão de time. Não adianta, existe outro treinamento, outra sessão que vocês viram aqui, que é sobre como gerir, como treinar líderes, mas a experiência do membro ela não pode ser negligenciada, afinal vai impactar o resultado de agora e o resultado do futuro da tua organização, e que como gestora, você é responsável por pipeline, experiência e resultados, tá? E aí, call to actions, que é como implementar isso no nível local, né? Agora que eu vi, poxa, experiência também é importante, oh meu Deus. E agora? Tenho que cuidar da experiência do meu TLB, tenho que cuidar da experiência das minhas managers. Call to action para vocês. Planejem. Vocês provavelmente já planejaram todas as metas operacionais por mês, né? Depois desse vídeo aqui, depois dessa sessão aqui, planeje por mês ações que você vai fazer com a timeline operacional. Então, nossa, janeiro vai ser muito focado em building. Vou ter um team moment porque eu quero muito viver isso com a minha área da GV. Fevereiro vai ser o mês que a gente vai trabalhar melhor com educação de TLB e membros. Então, também vou colocar ali os mínimos que eu quero entregar em conjunto com o meu time. E aí, depois, caramba, já em fevereiro eu vou criar um ambiente seguro para que seja um ambiente diverso dentro do meu time o resto do semestre. Março, tá chegando o pico, e agora? O que é que eu preciso fazer? Garantir que eu estou aplicando o Team Standards ali, que meu membro está tendo contato direto com o consumidor e ele sente o time. Então, assim, vá planejando mínimos que você quer viver, inclusive, como gestora, afinal, né? É um percurso que ele é muito massa. Fazer o network, inclusive, é uma das propostas da ESEC. Beleza? Então, aproveite o percurso, faça coisas que você gostaria de que fizessem com você, né, no seu time.
Vamos assistir um filme juntos, vamos ter um team moment, vamos fazer um curso de treinamento para fazer a nossa área performar mais, coloque coisas também, tá? 2, eduque seu TLB sobre jornada do membro, sinergia com o PM vem aí, hein? Para que esse TLB aí entenda que o membro também passa por uma jornada e respeite, entregue os mínimos, entenda esse tipo de conceito, tá? 3, calibration meetings, então também, né? Depois que eduquei, eu vou fazer o quê? Do mesmo jeito que vocês fizeram como VPs, o planejamento, com que ou a TL, eles passem, desenhem a experiência do time ao longo do semestre, o que é que eles gostariam de viver, tá? Depois, 4, acompanhar e revisar os dados mensalmente através de NMS. Sim, não fique chocada ou chocado quando de repente chegar em junho e você não ter o próximo TLB. Porque você também não olhou e não trabalhou, talvez, em sinergia com o PM para estar olhando para esses dados, né? Então, ai meu Deus, não tem mais pessoas para ser da área de audit e agora? A gente tem dados sobre isso todos os meses. Acompanhem, revisem, porque aquilo também está dentro das suas mensuráveis, beleza? E por fim, junto também em sinergia, tracem next steps com as NMS. Então, caramba, eu vi que dentro da minha área, sales, não vai ter pipeline para o próximo semestre. Já vou trabalhando com isso desde agora. Eu vou tentar entender ali o que é que eu posso conversar com o meu TL ou a minha TL para ela ver o porquê que a experiência da membresia de sales não está dando certo, porque eles não querem continuar. Tá? Então, esses são os call to actions, tirem print, conversem com o PM conversa com operações, finanças, todo mundo que tem experiência de membresia, porque afinal esse é um assunto que é importante para todo mundo. Beleza? Então é isso. Brigadinha e tchau, tchau.